Desde que eu comecei a ler esse livro, O Poder dos Quietos, ele me trouxe várias reflexões e eu quero compartilhar mais uma dela com vocês. Que ela fala o seguinte: ela viu em primeira mão o quanto é difícil para os introvertidos avaliarem os próprios talentos e o quanto é magnífico quando eles finalmente conseguem. E eu parei nessa frase para poder refletir, porque eu me vi nela inteira, tanto ali na dificuldade quanto no magnífico que ela trouxe. E eu me fiz uma pergunta que eu também quero te fazer, que é: por que será que é tão difícil para a gente se reconhecer? Para a gente encontrar, afinal, os nossos talentos, nossas habilidades. E talvez não seja falta de esforço, mas algo mais profundo do que isso, e exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. E pensa comigo, teve algum momento que você minimizou um elogio antes mesmo de receber, ou quando você viu algo que você criou e você olhou e falou assim: ah, isso dá para o gasto, tem gente que faz melhor, ou isso não é nada demais. E acabou colocando o desenvolvimento dos outros na frente do seu. Então, esse vídeo pode fazer sentido para você, tá? Então, a primeira coisa que eu queria reforçar aqui é que os introvertidos têm uma diferença para processar o mundo de uma forma mais profunda, que é diferente dos extrovertidos, tá? Então, é uma característica real, estudada e documentada, de que os introvertidos, eles precisam de um tempo sozinhos para processar as coisas, tá? E eles não conseguem passar pela superfície, eles precisam em camadas mais profundas, tá? Ele analisa, ele questiona, ele vai revisitar, e isso tem uma força enorme, tá? Que gera criatividade, gera um pensamento profundo e originalidade, tá? Só que essa mesma característica, quando ela não sabe, ela não tem uma direção para ir, ela acaba virando uma armadilha para nós mesmos, tá? E é isso que eu quero trazer para você, porque quando você pega esse senso crítico, analista, que observa tudo e começa a focar nos seus erros, nas suas falhas, nos seus próprios resultados, nas suas criações, ele apaga antes mesmo de você conseguir celebrar aquela conquista. Então, você termina uma coisa e antes de respirar, você já fica pensando o que podia ser melhor, que não ficou tão bom assim, sabe? Já começa a comparar que alguém já fez melhor. E eu vivi isso por muito tempo, gente, que esse senso crítico, ele foi muito direcionado para mim mesma. Então, eu tive uma dificuldade de reconhecer que eu tinha coisas boas, que eu tinha habilidades, e sim, de verdade, sabe, de coração, sem tentar colocar um vírgula, mas, sabe, sem querer pôr esse mas em seguida do que eu conseguia enxergar em mim. Então, eu percebia que se alguém me elogiava de alguma coisa, eu já tentava: ah, não é nada não, foi nada não, sabe, qualquer pessoa faria no meu lugar, qualquer pessoa me substituiria.
Entende? Então, assim, eu achava que isso era ser humilde, mas eu fui percebendo que não. Era o meu senso crítico apagando as coisas que eu tinha construído e antes mesmo de eu conseguir enxergar. E sabe, o mais cruel de tudo isso que eu consigo perceber hoje é que as minhas habilidades, meus talentos, eles continuavam lá. Embora eu não conseguisse reconhecer eles estavam ali me esperando para que finalmente eu pudesse olhar e, sabe, agir com uma gentileza e falar: poxa, vamos trabalhar nisso aqui, vai, que eu consigo mesmo, eu sei fazer isso mesmo, tá? E existe uma outra camada que eu acho muito importante a gente falar, porque não é só esse senso crítico que vai dificultar a gente reconhecer os nossos próprios talentos, mas também o hábito de colocar sempre as outras pessoas na frente do nosso próprio desenvolvimento, tá? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você investiu tempo, energia e até dinheiro em você mesma? E detalhe, sem se sentir culpada por isso, ou de sentir uma sensação, porque eu tô sendo egoísta se eu estiver fazendo isso pra mim mesma, pensando só em mim. Entende? Ou de ficar se perguntando assim, eu tenho uma coisa mais importante para se fazer. Pois é, às vezes a gente faz isso e nem percebe, tá? Então, a gente aprende desde cedo que a gente precisa ser útil, a gente precisa cuidar das outras pessoas, a gente precisa se dedicar ao próximo. Isso tem valor, realmente dá sentido para nossa vida, nos faz bem, mas desde que a gente não empurre o nosso próprio desenvolvimento, sabe? E deixe para depois, ou quando sobrar tempo, quando der, quando todo mundo estiver bem, quando o momento certo chegar, quando tudo estiver estável. E esse lugar nunca chega, gente. Ele nunca chega. E comigo foi assim também, então eu sempre estava adiando as coisas, colocando as outras pessoas como prioridade. E não parava em momento algum para desenvolver minhas próprias habilidades. Estava sempre resolvendo o problema das outras pessoas. E em momento algum eu olhei para mim nesse ponto achando que eu não queria mais crescer. Mas é que silenciosamente isso foi internalizando tanto dentro de mim que eu achava que eu não era a mesma prioridade e era assim, e estava tudo bem. Tá? Então, quando você não investe no seu desenvolvimento, você vai ficando cada vez com mais dificuldade de reconhecer os seus talentos e as suas habilidades. Meio que o talento não vai sumir, mas ele vai murchar, ele vai apagar, sabe? Porque você vai vivendo com uma sensação de que você não tem nada para oferecer. E você vai tendo aquela tendência de que você não precisa crescer e nem buscar se desenvolver. E isso, eu vejo isso como um momento da vida triste, assim, de você não querer mais buscar melhorar. Como se você tivesse perdido um pouco das esperanças, né, na própria vida. Então, afinal, por que é tão difícil uma pessoa introvertida reconhecer os seus talentos, né? Então, a gente processa as coisas profundamente. Então, se você não direcionar isso para algo que vai fazer você crescer, enfim, você vai trazer isso para dentro, esse senso crítico vai ser cada vez mais intenso, mais forte, e você vai fazer tudo para os outros, tudo vai ser prioridade lá fora, mas você vai ficar por último e vai ficando desse jeito cada vez mais, tá? Então,
geralmente os introvertidos não são os primeiros da fila, não são os primeiros a falar, não são os primeiros a fazer barulho e muitas vezes têm dificuldade de vender o que eles criaram ou o que eles fazem. E tá aí um ponto muito importante que a gente precisa aprender a se ver, a se olhar, tá? E eu quero que você leve desse vídeo que a dificuldade de reconhecer os seus talentos não é porque você não tem. Talvez você precisa de um ambiente, de ferramentas, de um olhar sobre si mesma que ninguém te ensinou a desenvolver. E eu falo isso com propriedade porque eu também não aprendi. Eu não aprendi desde a infância a entender as coisas boas que eu tinha. Nem muito menos na escola. Na escola acho que foi um período mais sofrido, porque eu tinha uma personalidade e muitas vezes eles faziam piada com aquilo, pelo meu jeito mais quieta e tal, eu gostava de estudar. Enfim, em vez de eu olhar para a parte boa, eu me julguei, eu me achei, ai, por que eu sou assim? Por que eu sou tão assim? Então eu sempre minimizava isso, né? Ninguém me ensinou. Então é uma habilidade que a gente aprende e ela precisa ter uma continuidade, né? A gente tem que olhar para isso regularmente, tá? Então, quando a autora fala aqui que quando você finalmente consegue entrar em contato com esses talentos e pôr eles a seu favor, ela usa a palavra magnífico. E ela não usa bom, ela não usa importante, ela usa magnífico, porque ela sabe da importância disso para uma pessoa introvertida. Ela sabe o quanto custa você se comparar, você se silenciar e o quanto de coragem é necessária para você olhar para você mesma, sabe? E dizer que você tem algo que vale a pena. E realmente você tem, tá? Por mais que seja difícil você acreditar nisso, você tem algo que vale a pena. E é único, é só você que tem. E esse processo de aprender a se enxergar, de parar de apagar e minimizar suas conquistas e de colocar o seu desenvolvimento ali como prioridade, ele não acontece numa virada de chave. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês no próximo vídeo, tá? Porque a minha história não teve um momento mágico, não teve uma coisa que mudou tudo de uma vez. Teve processos de altos e baixos, foi algo assim longo de pessoas, de ambientes e para finalmente eu entender mais sobre mim e não ter que forçar a ser uma outra pessoa, tá? Então foi um processo e eu te convido a assistir o próximo vídeo.